Desde que comecei a licenciatura, eu já sou bolsista do LEA. Eu sou bolsista de ações afirmativas, sou bolsista, então, de moradia, alimentação, transporte. Sou integrante, então, da universidade através das cotas sociais. Eu estou aqui hoje, então, para trazer essa aproximação do IDR ao recorte da Serra dos Tapes, mas não é porque sozinho eu fiz isso, né? Eu tive, então, a coordenação da professora Giancarla, professora Maria Regina, professor Alan, professora Renata Menache, e principalmente junto com os colegas bolsistas também do LEA. Então, o Matheus, a Ana, Fabiano, o Lucas, que era da agronomia, tinha a Gabriela, tinha a Arlene, tinha Henrique, tiveram hoje a Tiesa, tiveram alguns, a Maiara também, a Gabriela Góes também, tiveram vários sujeitos envolvidos, né, nessa produção, e eu estou aqui só, então, como só trazendo, né, como a pessoa que vai trazer para vocês, então, essa aproximação do IDR ao recorte da Serra dos Tapes. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Alan está escrevendo alguma coisa. Não? Então é isso. Tá. Então é isso. Então eu vim apresentar então qual foi o resultado, não necessariamente discutindo o resultado em si, que a gente também ainda não fez toda essa discussão no próprio laboratório, mas trazendo algumas a trajetória que foi então dessa aproximação. Já está usando a tecla. Vamos passar aqui pelo mouse só um pouquinho. Então, aqui para trazer a localização então da Serra dos Tapes. A Serra dos Tapes, então, ela tem 6 municípios. Desses 6 municípios, a gente tem Arroio do Padre, que é um município dentro do município de Pelotas, era um distrito, se tornou daí um município. Então, Arroio do Padre, Canguçu, Morro Redondo, Pelotas, São Lourenço do Sul e Turuçu. Aqui a localização já de uma forma um pouco mais com coordenadas e um pouco mais espacializada. Então, a gente tem que a Serra dos Tapes está bem a parte baixa, a parte sul do Rio Grande do Sul, próximo, mais próximo à divisa com o Uruguai do que com Santa Catarina. Então, aqui são os 6 municípios, né? Então, aqui, estes aqui. Para identificar também a questão da importância do rural para esses municípios. Então, aqui são os setores censitários. A parte em amarelo é a parte do rural e a parte meio que num bordô é a parte do urbano. Então, para a gente visualizar, Pelotas, dentre os 6 municípios, é a qual teria a maior concentração urbana, né? O maior pedaço de área urbana. Arroio do Padre, Morro Redondo, Turuçu quase não existem, né? São aquelas cidades em linha reta, né? Cidades estradas, cidades de uma rua. Mas é mais ou menos isso. E lembrando também que esse setor censitário é do que o IBGE entende, então, quanto urbano e rural, né? Então, a gente também tem aqui em Pelotas algumas sedes urbanas dentro de áreas rurais, que eles também identificam como áreas urbanas, mas a gente entende, então, também como áreas rurais e não como áreas urbanas. Mas isso daí, cada território tem a sua singularidade e a discussão necessária. Serra dos Tapes, então, a professora Giancarla Salamone e a professora Carmen Aparecida Vaskiewski, eu nunca sei certinho como falar. Elas fizeram um artigo na revista Tessituras, que se chama, então, Serra dos Tapes, Espaço, Sociedade e Natureza, onde elas vão indicar, vão demonstrar, vão construir a formação, então, da Serra dos Tapes, né? Porque em si ela não é reconhecida por todos, a Serra dos Tapes, mas já na parte, pelo menos, acadêmica, já começa a se expandir. A gente também já está vendo alguns movimentos, de turismo rural, que já utiliza a Serra dos Tapes, a nomenclatura de Serra dos Tapes, mas é isso, né? A gente trouxe, né, a definição da Serra dos Tapes, a professora Giancarla e a professora Carmen, isso em 2013. Então, aqui eu vou dar uma lida só em dois pedaços desse artigo, só para trazer, então, a Serra dos Tapes. Então, para Bernardes, a função desempenhada pelas condições naturais sobre o povoamento pode, em parte, explicar as formas de organização espacial presentes na unidade geohistórica denominada Serra dos Tapes. Particularmente, a presença do rio Camaquã, no trecho em que seu vale se abre em direção à Lagoa dos Pratos,
Para o autor, este vale representa para o sudeste do estado uma passagem fácil, e apoiando nela, o povoamento poderia, partindo do litoral lagunar, espalhar-se pelo interior, então, da região. Os aspectos da organização espacial atual. A organização econômica baseada na produção diversificada de gêneros agrícolas, associada à pecuária, para o alto consumo e, por vezes, especializada em produtos para o mercado, foi considerada a mola propulsora da agricultura nos núcleos coloniais da Serra dos Tapes. Paralelamente, os colonos praticavam ainda a produção artesanal de alimentos para o consumo doméstico e o artesanato de produção de ferramentas e equipamentos agrícolas. Então, isso que a gente traz, isso que o artigo traz, então ele vai identificar aqui o próprio relevo, junto de como foi a trama, né, a trajetória do povoamento desse território. O relevo foi fundamental para o povoamento em si, né, e qual é o tipo de agricultura que foi dada nesse recorte. Então, a gente observa que a agricultura familiar está justamente na parte desses 6 municípios, aonde a gente encontra um relevo de planalto. E nessa parte em verde, que seria essa parte aqui abaixo desses 6 municípios, que pegam os municípios de São Lourenço, Turuçu e Pelotas, você vê ainda aqui na planície costeira a produção de risicultura, a produção do arroz. Aqui tem o famoso charque, né, a produção, esse ciclo econômico aqui do Rio Grande do Sul, que foi o charque, e você vê as propriedades em grandes áreas, né? Você não visualiza tantas propriedades rurais nessa parte com relevo de planalto com grandes proporções, são muito menores. Então, isso também qualificou, né, esse território para a agricultura familiar. Até que Canguçu é considerada a capital da agricultura familiar e Turuçu é a capital da agroindústria familiar. Então, trazendo então para vocês mais um pouco da Serra dos Tapes, né? Então, aqui a gente tem no mapa, são unidades paisagens que a FEPAM trouxe para um estudo de silvicultura que a gente utilizou, e nesse, para leitura, né, da paisagem, aqui então a gente tem aqui a parte das imagens da questão agrícola, da produção agrícola. Então, a gente vê aqui a parte do relevo do Planalto, e aqui também a parte já da planície, né, que seriam esses dois em verde, né, verde claro e verde escuro, e aqui esses mais que são, então, a parte do Planalto, já você vê uma agricultura já de hortifruti, uma pecuária mais leiteira, produção mais de batata, tubérculos em si, assim vai. E soja, milho também, né, claro. E aqui já nessa parte de Planalto, mais pecuária de carne de corte e também a questão da risicultura. Aqui a gente traz, então, um pouco desse relevo, né? A gente visualiza aqui o relevo. Aqui, essa parte, esse corpo d'água é a parte que vai ser a parte do escoamento para a Lagoa Mirim. E daí já vem para cá, nessa parte aqui. Depois eu mostro aqui no mapa onde ficaria a Lagoa Mirim. Mas é o escoamento, então, né? É um pouco a junção junto com a Laguna dos Patos. Aqui a gente visualiza as imagens da parte do Planalto Sul-Rio-Grandense, né? Do escudo cristalino. Aqui, então, a gente tirou também fotos, um levantamento também da questão das vias, né? A diferença das vias nessas unidades de paisagem. A gente também visualiza os casarões, o modo de construção, então a gente visualiza aqui nessa parte Pelotas, a cidade de Pelotas, então, né? Que seria esse pequeno recorte da unidade de paisagem. A gente tem aqui a parte já litorânea, onde tem muito extrativismo de peixe, né? E também a questão risocultura e pecuária de corte. E aqui a gente já visualiza o modo de construção, a parte de construção histórica da parte do escudo cristalino. Aqui alguma questão também da religiosidade, a gente visualiza muito, devido à ocupação desse povoamento da região da Serra dos Tapes, a gente visualiza aqui na parte do escudo cristalino as religiões cristãs, mas também se visualiza muito a questão das religiões de matrizes africanas, a Umbanda, Candomblé, na parte rural desses 6 municípios. Também se visualiza, tem alguns estudos também
da questão da galera da antropologia, que também eles mostram, indicam também a existência dessas religiões de matrizes africanas na parte rural também. E aqui em Pelotas, essa parte mais litorânea também, então temos tanto a parte cristã, mas também a parte das matrizes africanas. Aqui eu trouxe, então, a foto do Cesto Réia, que é para mostrar, assim, acho que vai bater saudade de muitas pessoas que estiveram presentes em Pelotas. Aqui a gente visualiza bem na praia do Laranjal, onde foi tirada essa foto, essa questão, então, da areia, né, dessa parte da planície litorânea. Aqui a gente está visualizando, então, o pessoal que veio no Cesto Réia. E aqui já foi na parte lá da família Schiavon, que o seu Schiavon, cadê ele? Deixa eu indicar ele aqui na foto. Seu Schiavon, cadê o seu Schiavon? Aqui. Seu Schiavon, ele é um proprietário, então, reconhecido na região pelo trabalho com agroecologia, né? E, então, essa aqui já é a parte, então, do escudo cristalino, né, no Planalto. Acho que aqui foi até depois que a gente foi pegar pêssegos com o seu Schiavon. Tá. Para começar a questão da aproximação, então, do IDR ao recorte da região da Serra dos Tapes, a gente tinha o número N, né, que a gente estava fazendo com os 6 municípios, não funcionava a classificação de quartil, né, que a gente utilizou a classificação de quartil. Então, a gente teve que aumentar, acho que foi já o professor Alan e a professora Giancarla já comentaram, a gente trouxe, então, para a região imediata de Pelotas. Então, aqui, então, a gente demonstra a região imediata de Pelotas com os seus 17 municípios. Então, aqui a Serra dos Tapes, né, que estão com um contorno mais espesso, enquanto aqui o restante da região imediata. E aqui a gente entra, então, na questão da aproximação do IDR em si para a região da Serra dos Tapes. A gente fez esse prólogo, né, essa introdução do que é a Serra dos Tapes, assim, de uma forma bem sintética, para vocês entenderem como a gente chegou nas variáveis que a gente chegou. Por que a gente entendeu, vamos supor, eu não sei se vocês ontem, enquanto o professor Alan mostrava, e a professora Giancarlo também mostravam a questão das variáveis, a gente tem a proporção, desculpa, até que faltou uma proporção aqui de um item, uma variável que é a proporção de permanência e retorno. Proporção de migração com proporção de permanência e retorno é a minha população rural. Mas por que eu coloquei em 2 variáveis? Justamente porque eu tenho nesse recorte muitos assentamentos, Canguçu tem muitos assentamentos de reforma agrária, e normalmente os assentados da reforma agrária, eles vêm de outros municípios. Então, se eu trago uma variável de permanência e retorno, de permanência ou retorno, eu vou tirar dessa positivação, dessas variáveis, a questão da migração desses assentamentos. Então, percebe que mesmo que você tenha uma variável que vai dar o resultado que você quer, que vamos supor que é para a população rural total do município, e depois eu vou trazer essa questão dessa positividade, da questão da permanência ou do retorno, mais ou menos, e a migração seria o antagônico, seria o contrário desse número. Se eu tiro a migração, eu também tiro a imagem desse assentado, desse migrante para cá, desses 6 municípios. Então, a importância de trazer variáveis para indicar uma situação, no caso, migração, ou permanência, ou retorno, mesmo que elas somadas vão dar uma outra variável, mas a gente trouxe porque é a discussão desse recorte territorial. É uma singularidade desse recorte. Então, a construção das variáveis vai ser muito específica relacionada à singularidade dos municípios que são pesquisados, né? Então, a gente ficou muito tempo, essa proporção de permanência e retorno e proporção de imigração, ela não existia no começo, ela foi conversada, foi debatida, até que um dia apareceu a permanência e o retorno, e depois, numa outra saída de campo, acho que foi até com uma
junto com de uma disciplina da professora Giancarla, a gente falou, tá, e a questão da migração? E a questão dos assentados, que não são de permanência e retorno. Então, entrou a variável da migração. Então, sempre através da discussão, sempre em continuidade, sempre em processo, né, dessa construção desse IDR. Então, o IDR da aproximação do recorte da Serra dos Tapes é subíndices, são 4 subíndices em 16 variáveis. Então, subíndice do IPOP, índice de população, subíndice de IBS, que é índice de bem-estar social, o subíndice de IDE, que é o índice de desenvolvimento econômico, e o subíndice IMA, que é o índice de meio ambiente. E aqui, então, as variáveis. Aqui só faltou na variável do IPOP a de proporção de permanência e retorno. Mas, então, temos densidade demográfica rural, proporção da população rural por município, proporção da população da jovem rural por município, proporção da migração por município, proporção da permanência e retorno também por município. Para a questão do IBS, do subíndice IBS, tem a taxa de alfabetização da população rural, proporção da escolarização rural, proporção de domicílios rurais com banheiro e ou sanitário e proporção de domicílios rurais com coleta de lixo. Para o IDE, renda domiciliar rural per capita, rendimento do trabalho na agricultura, proporção de ocupados rurais em atividades não agrícolas, proporção de ocupados rurais em atividades agrícolas, e no subíndice do IMA, a proporção de estabelecimentos sem ou com adubação orgânica, proporção de estabelecimentos sem o uso de agrotóxicos, e proporção de estabelecimentos com práticas agrícolas conservacionistas. Então, esses são as variáveis que construíram cada subíndice, que no final vão somar, vão dar o resultado, então, do IDR para Serra dos Tapes. Então, vamos lá. Professora, não sei se você quer fazer uma pausa, para mim não é necessário, porque agora a gente vai começar a visualizar a questão das tabelas, a questão dos dados e do resultado do IDR. Seguir, Luiz, podemos seguir. Tá bem. Então, vamos lá. Ontem a gente visualizou com o professor Alan como a gente fazia, né? Ele deu aquele pequeno tutorial de como a gente fazia para a busca dos dados. Então, baixar as tabelas do Excel, as tabelas do Sidra ou do Banco Multidimensional Estatística, BME. E depois a gente visualizou como foi feito isso. Então, agora eu vou mostrar um pouco de como foi então a análise estatística com a padronização de dados. Então, agora é a hora que os bolsistas que vão produzir esse índice de desenvolvimento rural junto com seus professores, seus orientadores, vão se assustar. Então, só que aqui como sai uma tabela do Excel do Sidra. Então, aqui você vê que você tem o número da tabela que você selecionou lá, né, nas possibilidades dos censos. E aqui, então, ele vai ser bem sucinto, né? Ele vai trazer os municípios com o código, aqui a situação, então, do domicílio e a questão... Então, aqui era para a questão da população rural. Então, aqui você tem o total de moradores e a total na questão de rural, né? Então, é mais ou menos que sai assim a tabela do Excel do Sidra, e assim sai uma tabela do Excel do BME. Então, porque são várias subvariáveis que vão construir a variável que você quer. Então, é assim mais ou menos que sai uma variável, uma tabela Excel do BME. Aqui já é como ficou a tabela do Excel do índice de população. Então, aqui a gente visualiza que cada cor seria o recorte de cada variável e suas devidas proporções e suas padronizações. No caso aqui a proporção e aqui daí a padronização dos valores, né? Então, é mais ou menos que vai ficar assim a sua tabela de Excel. Então, o índice que é o IPOP. Aqui, o IBS. Aqui, o IDE. E aqui, o IMA. Aqui eu teve uma época que eu estava bem louco pelo IDR e eu comecei a fazer também mediana, média, eu fiz vários outros classificações, né, outras possibilidades, porque eu tinha esse interesse e eu comecei a fazer. Então, isso aqui é mais ou menos o que saiu.
Então, vamos dar um exemplo aqui da variável da proporção da população rural de 2010, do censo demográfico. Então, aqui a gente utiliza então, os municípios que a gente fez a pesquisa, da região imediata. Aqui a gente pegou a população total rural, a população total do município, não só rural, rural e urbana. Aqui a população rural do município, e aqui a sua proporção. Então, a proporção da população rural é igual a população rural vezes 100, divididos pela população total. Então, aqui a gente tem a proporção da população rural. Então, a gente visualiza que os municípios, os 6 municípios, eles tiveram aqui, Arroio do Padre, que está dentro do município de Pelotas, é um município que está dentro do município de Pelotas, ele tem 83,37% né, de proporção de população rural. Então, o Sul, 63%. São Lourenço, 43%. Turuçu, 57%. Morro Redondo, 54%. E se vocês lembram daquela primeira imagem dos setores censitários, Pelotas, que é a que tem a maior área urbana, que são quase, acho que deve ter passado 400 mil habitantes, são só 6%, 6,73% de população rural, junto da população total, né? Então, 6% da população total de Pelotas é população rural. Disso, a gente faz, então, a padronização desses resultados. Então, se a gente visualizar que Arroio do Padre, que tem a valorização, que é a maior população que teve o valor de 80 e tantos por cento, é município enclave, exato, Alan, desculpa. O Arroio do Padre, então, é um município enclave no município de Pelotas, né? Que não tem, suas fronteiras estão dentro do município de Pelotas. Arroio do Padre, que teve um resultado de 83%, o maior resultado entre os municípios da região imediata, ele está, então, com o valor 1. O menor valor, que é o valor 0, que é o Chuí, se a gente for visualizar, ele teve a proporção menor mesmo, 3,72. Então, feita essa padronização, onde o maior resultado é igual a 1 e o menor resultado é igual a 0, esse é o resultado, então, da variável de proporção da população rural do Censo Demográfico de 2010. Disso, a gente então vai fazer a classificação, a definição dos intervalos, né, porque a gente utiliza o quartil. Então, a gente define, então, a definição das classes, a definição dos intervalos de classe, com a classificação em dados de quartil. Ô, Luiz Felipe, posso fazer uma pergunta, por gentileza? Essa normalização de dados aí, você fez através de desvio padrão ou você fez observação menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo? Segunda opção. Beleza, via tabela Excel. Tudo bem. A gente não vai adentrar muito a como foi feito como foi feita a questão estatística, porque a gente acredita que cada universidade tem ali tem a capacidade e já sabe utilizar essa questão estatística. Então, mas a gente está aberto a essas perguntas. O Alan, exatamente, Alan, você quer complementar a resposta? Então, a padronização dos dados ocorreu exatamente como o Luiz falou, a partir da segunda opção que você mencionou. Acho que foi você, não é, Cleiton? Não tenho certeza, acho que foi você que fez a... Foi Paulo Cícero. Oi, Paulo, tudo bem? Desculpe. Foi através da segunda opção. A gente observou que, inclusive, nos outros trabalhos que foram realizados no levantamento da bibliografia, como, por exemplo, a Kageyama, quando eu recebi o material que a Giancarla me passou e eu comecei a fazer uma análise, fui tentar identificar como havia sido realizado esse processo para padronização, porque não foi algo feito pelo LEA. Nos outros trabalhos, também se buscou, de alguma forma, gerar esse processo de padronização dos dados. E a partir da leitura que eu realizei sobre o trabalho da Kageyama, eles apenas comentavam sobre o processo de padronização. Eu fui atrás de uma forma que pudesse permitisse uma melhor padronização desses dados. Então, eu encontrei a forma realmente que se utiliza os valores máximos e os mínimos, e a gente aplicou esse processo de padronização para todas as variáveis, principalmente porque algumas variáveis possuem grandezas completamente diferentes. Em alguns momentos a gente vai trabalhar com valor absoluto, em outros momentos a gente vai trabalhar com processo de padronização,
de proporção, e a gente precisava, então, ter alguma padronização para que a gente pudesse encaixar todos esses valores e, assim, conseguir, então, gerar, a partir de uma análise que levasse em consideração o quartil, ou seja, dividisse todos aqueles valores em 4 classes, para que, assim, então, a gente tivesse lá no primeiro quartil um valor muito baixo, e, assim, então, o índice de desenvolvimento seria muito baixo, os próximos 25% valor baixo, os próximos 25% médio, até chegar ao valor alto, seria um alto índice de desenvolvimento rural para esses municípios. Então, a gente levou em consideração isso, realizando a leitura dos outros trabalhos que foram realizados e também buscando outros materiais complementares, que também utilizaram algum processo de padronização para a geração dos seus índices. E também foi uma forma que eu padronizei quando eu trabalhei lá para minha tese em 2016 para a geração do índice de vulnerabilidade social. Então, que foi bem aplicado e funcionou bem. Eu posso passar algumas bibliografias que mostram como gerar esse processo de padronização. E o processo é realizado de forma simples no Excel. Gera-se uma célula com esse valor, arrasta e eu vou ter a padronização de toda a série que eu estou analisando, claro, uma série para cada variável. Obrigado, professor Alan. Então, é isso. A gente, então, fez, então, dessa definição dos intervalos. No quartil, a gente definiu, então, para o primeiro quartil muito baixo, segundo quartil baixo, terceiro quartil médio e o quarto quartil alto. Vamos lá. Então, se a gente vê aqui a proporção da população rural, nessa variável, os municípios de da Serra dos Tapes, o menor índice foi o de Pelotas, justamente por ter uma área urbana maior. E os outros municípios, Arroio do Padre, Canguçu, Morro Redondo, Turuçu, tiveram já o alto. Já se foram classificados como de alto, né, na questão da variável. São Lourenço, que tem uma área rural, área urbana, vários pedacinhos de área urbana nesse rural, várias sedes urbanas nesse rural, também já foi para um médio. Mas, se a gente visualizar, o resultado dele não foi tão distante do alto. Então, a gente também tem que ter essa crítica, né? A gente tem que visualizar qual que foi, porque o quarto quartil vai de 50 a 1. Então, aqui, São Lourenço, ele ficou justamente no 50. Se ele tivesse 51, 0,51, ele já seria alto. Então, a gente também tem que visualizar e também tem que fazer a crítica em cima também do resultado matemático, né? A discussão sobre. E aqui a gente vai, então, fazer aquilo que o professor Alan mostrou ontem, que é demonstrar, né, na questão gráfica, produtos gráficos, esse resultado, então, das variáveis. A gente está, até o Leia está produzindo um atlas relacionado também à questão da aproximação do IDR, e aonde a gente tem todos os mapas, a produção desses mapas para cada variável, de cada subíndice, o resultado de cada subíndice e também o resultado do IDR. Então, esse daqui é o produto gráfico do resultado desta variável de população rural. Então, a gente vai agora adentrar a questão dos resultados que cada subíndice teve nessa aproximação do IDR ao recorte da Serra dos Tapes. E a gente vai conversar mais ou menos como a gente visualizou, ou como foi dado, né, como se deu esses resultados. Então, ali, como na primeira coluna, a proporção da população rural. Então, a gente observa aqui dos municípios da região imediata, sim, esses 6 municípios do recorte da Serra dos Tapes são os que tiveram a maior proporção de população rural. Já na proporção de jovem rural, também. Apenas Capão do Leão teve um valor de um valor maior do que os outros 6 municípios da Serra dos Tapes. Também Santa Vitória do Palmar, também Rio Grande. Então, a gente tem a gente visualiza esse resultado, então, da proporção da população jovem rural. Pedro Osório teve baixos níveis, tanto de população rural, tanto como população jovem rural, assim como também permanência e retorno. Mas aqui a gente visualiza o quê? Migração.
e também uma baixa densidade rural. A gente tem, na questão da permanência e retorno do Arroio do Padre, uma grande permanência e retorno, Canguçu mais ainda. A gente realmente visualiza em campo, nesses municípios, essa permanência ou esse retorno dos sujeitos. Pelotas, 89. Isso, tem que lembrar que tudo isso foi feito para a área rural, não é pensando na área urbana. O estudo da aproximação do IDR do recorte da Serra dos Tapes, diferente dos outros estudos de IDR que a gente já visualizou, eles pegaram a parte total, né, de tanto urbano como rural. Já o nosso índice, nossa aproximação foi feita só e exclusiva com a população rural. Então, aqui a gente tem, então, o que mais desse índice? A gente vê São Lourenço do Sul com uma grande taxa de permanência e retorno. Então, aqui você visualiza a questão da ocupação do território através dos pomeranos, dos alemães, dos italianos, escravos, povoamento indígenas. A gente visualiza muito uma questão de permanência e de retorno. Migração, você já visualiza que ele não teve tanto. E justamente São Lourenço do Sul, a gente não visualiza muito a questão de assentamentos. É muito baixo. Na verdade, nos 6 municípios, os assentamentos estão quase que exclusivos em Canguçu, mas em São Lourenço a gente não tem, então a gente visualiza justamente isso. A gente pode aqui indicar nesse resultado justamente isso, essa não produção de assentamentos. E já em Canguçu a gente visualiza, engraçado que um baixo número também, mas a gente sabe que tem. Então é muito legal você ver o resultado estatístico que necessariamente não pega a questão do que você está estudando. E essa é a crítica que tem que ser feita sobre a questão da produção estatística, mas também da questão teórica, né, da questão do in loco, né, da questão do campo. E aqui a densidade. Então, aqui a partir desse índice de IPOP, da padronização desses valores, né, que é uma média aritmética desses 5 municípios, a gente teve o quartil. Então, na questão do subíndice do IPOP, a gente tem esse resultado para os municípios da Serra dos Tapes e também da região imediata. Posso Sim? complementar aqui? Claro, por favor. Então, pessoal, eu não sei se fica claro que por hora a gente se refere aos 17 municípios, né, da região imediata de Pelotas, e por vezes a gente é mais específico nos municípios do nosso recorte, que é a Serra dos Tapes. Todo esse tratamento estatístico, a coleta de dados, o tratamento estatístico e a posterior representação cartográfica lá nos mapas, sempre foi considerada a região imediata de Pelotas. Então, a gente produziu mapas também dessa espacialização, né, dos resultados do subíndice, do índice final do IDR, para a região imediata de Pelotas. Entretanto, nós também produzimos mapas, a partir desse mapa geral, específico para os 6 municípios que compõem a Serra dos Tapes. Então, só para a gente não ficar estranho, né, que aqui a gente tem sempre as tabelas com todos os municípios, e aí o Luiz faz algumas menções a municípios que a gente nem comentou, né, e talvez praticamente ninguém conheça, quem não seja aqui da nossa região sul, porque não foram municípios que a gente depois se debruçou para fazer esse estudo mais pormenorizado, não foram municípios em que a gente teve atividades de trabalho de campo, enfim. Então, só para dar um exemplo dessa variável, né, da migração que o Luiz comentava, de Canguçu ter, depois da sua padronização, né, o valor 0,08, quando a gente sabe que esse é um município que atraiu muita população rural justamente pela instalação dos assentamentos de reforma agrária. Dos 6 municípios da Serra dos Tapes, 17, se não me falha a memória, 16 estão localizados no município de Canguçu e um apenas no município de Pelotas.
e os demais municípios não têm assentamentos de reforma agrária. Essa variável de migração, ela obviamente não diz respeito apenas a essa população que faz parte dos assentamentos, né, que são populações rurais que vieram de outros municípios para esses municípios. Também aí entram aquelas pessoas que eram residentes em Canguçu, deixaram o município e em algum momento retornaram. As razões especificamente do retorno, a gente não tem lá no dado, a gente consegue ir construindo isso a partir do campo e do conhecimento que a gente tem das dinâmicas aí na nossa região. Então, é um pouco isso que o Luiz está apresentando, né, para a gente observar que quando a gente chega lá no valor final padronizado, que ele vai compor, né, as 5 variáveis vão compor esse primeiro subíndice, que é o IPOP, né, a gente muitas vezes tem que fazer esse ajuste, né, de interpretação, confrontando com as realidades locais. Então, é isso. Aqui vocês têm sempre listados 17 municípios que fazem parte da região imediata de Pelotas, e destacado os nossos 6 municípios da Serra dos Tapes, porque foram sobre esses que a gente se deteve para fazer a interpretação dos resultados. Acho que era isso, só para complementar. E eu acho que depois a gente pode chamar o Alan também, aí tu pode nos sinalizar em que momento a gente precisa também contar a questão da positivação, né, em relação a alguns indicadores, se eram os que estavam mais próximos de 1 ou menos próximo de 1, que positivavam aquela variável, né, em relação à nossa interpretação do desenvolvimento rural. Acho que mais adiante a gente pode comentar sobre isso. E se tiverem perguntas, por favor, vão interrompendo aqui, porque eu acho que esse é um momento mais de detalhamento, né, de entrar mais aí na questão dos dados. Então, por favor, podem ir nos interrompendo. É isso. Obrigado, professora Giancarla. É isso mesmo. Eu tenho uma certa dificuldade em apresentação, assim, não sou... É engraçado porque eu sou bem diferente, pessoalmente, do que nesse formato de apresentação. Eu não me sinto muito confortável, mas não é questão de vergonha ou de medo, mas sim, sei lá, não sei o que acontece, mas pessoalmente eu consigo desenvolver mais o conteúdo. Mas a questão acho que a professora falou até da positivação, a gente vai visualizar mais nos outros subíndices, porque o IPOP é um índice um pouco mais, como mesmo o professor Alan mostrou ontem, ele vai ser meio que parecido para todos os outros, a construção dos outros IDRs, né, para os municípios selecionados. Mas que nem IBS, o IDE e o IMA já vai ser uma coisa mais singularizada. Então, daí sim, a gente pode até conversar com o professor Alan e indicar qual foi o pensamento da positivação dessa padronização, justamente entre 1 e 0, e como até o nome se deu da variável. Mas isso a gente já vai acessar a partir dos próximos slides. E isso também, se vocês acharem necessário me perguntarem, porque talvez eu tenha pulado alguma informação, por favor, me interrompam para eu tentar desenvolver, o professor Alan ou a professora Giancarla. Então, deixa eu só retornar aqui. Então, para vocês, vamos ver, para recapitular. Então, aqui é o resultado da padronização de cada variável. Então, aqui cada variável tem o seu resultado. Esse quartil não tem relação, esse resultado, a cada variável. Isso daqui é o resultado do quartil para a coluna do IPOP, no caso do resultado dos valores dessa somatória das 5 variáveis, divididos, então, por 5, aqui é o resultado dela, e esse resultado é que deu, então, o resultado, a classificação dos intervalos, a definição dos intervalos de quartil, onde a gente tem alto, muito baixo, alto. Então, para os municípios da Serra dos Tapes, que são os 6, então, alto, 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 médio, médio e alto. Mesmo que... Só posso fazer uma observação, Luiz? Claro. Novamente, para deixar bem claro por que
que foram utilizados 17 municípios e não 6 que era o recorte territorial. É que para utilizar quartil como forma de determinar quais seriam os intervalos que a gente poderia dizer que o índice de desenvolvimento para aquele município era muito baixo, médio ou alto, ele precisa de um número mínimo de dados. E aí é realmente ter um conhecimento de estatística. Eu não posso aplicar o quartil apenas para 6 municípios. Eu tenho que ter uma quantidade maior de dados, ou seja, eu tenho que ter meu N amostral, o número de amostras, maior do que de 6 municípios. Dessa forma, por isso que, como a Giancarla apresentou ontem, lá no início, não se partiu apenas para uma análise estatística de 6 municípios, que são os municípios da Serra dos Tapes, e sim da região imediata onde esses municípios estão inseridos. E assim você consegue aplicar, então, o método estatístico para conseguir gerar os intervalos que vão determinar qual é o índice de desenvolvimento rural para cada município, levando em consideração, então, o quartil. Existem outros métodos? Existem, mas optou-se pela utilização do quartil devido à própria leitura da bibliografia e porque também a gente conseguiu identificar que 4 intervalos de classe permitiriam, então, uma boa caracterização para a determinação do índice de desenvolvimento rural para os municípios que eram área de estudo. Exatamente. Muito obrigado, professor Alan. Então, esse foi o motivo, então, desses 17 municípios. Até em conversas internas, o quartil, ele é bom ele ter um N pelo menos mínimo de 10, então, pelo menos 10 municípios. Mas, como a gente precisava de uma oficialização, de um recorte, de uma regionalização, então, a gente se utilizou a região imediata. Antes, a gente tinha feito a região intermediária, porque era a micro e meso-região, se não me engano. Só que já não se está sendo mais usado pelo IBGE. Mesmo que no censo demográfico, quando a gente vai naquelas tabelas e a gente visualiza ali os municípios, como a gente pode escolher, ali aparece ainda meso e micro, não, é meso, agora eu não lembro exatamente o nome, a nomenclatura, mas ainda está com a nomenclatura de regionalização antiga. A nova, atualizada, então, é imediata e intermediária. Então, a gente utilizou a imediata de Pelotas, porque a imediata de Pelotas, porque a intermediária ainda tem a imediata de Bagé. Então, por isso que a gente deveria ter mais municípios, mas como a gente não precisava de mais municípios, a gente utilizou, então, a imediata. Vamos lá. Então, aqui o resultado do subíndice IPOP para a região da Serra dos Tapes. Aqui, então, a gente vai para o IBES. Eu vou só esperar, acho que o Anderson está escrevendo, não sei se ele tem uma pergunta ainda do IPOP. Só um segundo. Sem pressão, Anderson. Enquanto o Anderson digita, só para lembrar, então, o Luiz mostrou ali o mapa com a representação, né, do IPOP para os nossos 6 municípios. Nós temos também uma representação cartográfica para a região imediata de Pelotas. A gente não trouxe aqui na apresentação, né? Acho que a pergunta do Anderson é a quantidade mínima para a gente usar a técnica dos quartis, né? Se for uma outra técnica de classificação, aí vai mudar. Mas para os quartis, Alan, confirma isso. Sim, você tem que ter o número mínimo, e o Luiz colocou, inclusive, ali na resposta, que o mínimo de 10 para que a gente possa começar a determinar o quartil. Poderiam ser, ao invés de 17 municípios, a gente ter analisado apenas 10? Poderia, mas, através, provavelmente, da discussão que ocorreu dentro do LEA,
se entendeu melhor, inclusive, fazer um estudo que abrangesse toda a região imediata em que esses municípios da Serra dos Sapos estão inseridos. Por mais que o número exista um valor mínimo, se optou, então, pelo enquadramento de todos os municípios que pertencem a essa região imediata. E aqui foi utilizada a região imediata. Em alguma outra situação, você pode optar por um recorte relacionado a Coredes ou algum outro critério que permita o agrupamento desses municípios a partir de uma característica que se pensa sejam comuns, né? E no caso, se optou, então, para essa região imediata. Mas, sim, tem que ter um valor mínimo, um número mínimo, um N amostral mínimo para que a gente comece a poder utilizar. E, assim, isso serve para qualquer método estatístico, fique claro. Alguém pode ter acesso a sistema de informação geográfica, como o próprio ArcGIS ou até o QGIS, que também permite uma simbologia em cores para polígonos, para se gerar essa divisão de intervalos. Você tem até a possibilidade de aplicar um quartil para um número menor do que 10, por exemplo, 6 municípios. Tem como fazer? Tem. Mas, na literatura, os estatísticos colocam, isso pode gerar algum tipo de dado sem uma veracidade da informação, e por isso você precisa ter um N amostral maior, que assim você consegue caracterizar melhor a sua série temporal, né? A sua série de dados. Acho até que o professor Adam vai lembrar que quando a gente fez o curso, né, para a produção do IDR, a gente fazia a transformação, as padronizações e tal, e tinha um resultado do quartil, e eu ficava muito bravo. Bravo, assim, no sentido... Ficava chateado porque eu visualizava, vamos supor, porque como eram só 6 municípios, na primeira vez, como era só um curso, a gente visualizava o resultado onde tinha muito baixo, sempre ia ter os quartos intervalos nos 6 municípios. No caso, muito baixo, baixo, médio e alto. Então, a gente pegaria desses resultados da padronização entre 1 e 0... vamos supor que os resultados de cada dos municípios fossem de 50 para cima, de 0 a 50 para cima. O que o quartil faz? Ele vai pegar o menor valor desse resultado com o maior. O maior valor foi 0,90. Então, o 0,50, primeiro intervalo de 100% entre 0,50 e 0,90, esse 0,50 até a primeira quebra ia ser muito baixo. E para mim eu ficava assim, mas não faz sentido um município que atingiu 0,50, ele está adjetivado como muito baixo. Eu não conseguia aceitar, por isso que eu brincava, vou fazer média, vou fazer mediana. Porque justamente quando você tem um número N muito baixo, menor do que 10, e melhor ainda, quanto menor N melhor, acho eu, você tem justamente essa dificuldade de visualização do resultado, porque eu não consigo entender como 0,5, vamos supor, numa padronização, tem um resultado de muito baixo. Para mim é uma adjetivação errada. Então, daí disso, a gente visualizou a necessidade de aumentar o nosso recorte. Foi mais ou menos isso, né, professor? Então, além disso, a gente tem que levar em consideração que o que a gente está buscando com o método estatístico é caracterizar aquela variável. Vejam, por exemplo, IPOP são 5 variáveis. Então, são 5 variáveis diferentes, com valores diferentes, e que vão ter respostas isoladas, uma para cada uma, não é? E depois você vai agrupar essas informações, permitindo que você tenha uma leitura desse agrupamento para que você determine um subíndice de população com relação ao desenvolvimento da população. Se a gente está levando isso em consideração, vários métodos estatísticos podem te dar essa representação. E o que a gente está utilizando é um método que vai dar isso de forma direta, sem a nossa intervenção, para que a gente possa dizer se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. No momento que eu interfiro e digo que, por mais que seja de 0,5 e até 1, esse 0,5 não possa ser considerado muito baixo, mas, assim, é o método estatístico que a gente está utilizando. Para essas relações, existem outras formas estatísticas para que você possa, quem sabe, através desse dado, determinar pesos maiores para algumas coisas e pesos menores para outras, como, por exemplo, uma análise por multicritério, onde você diz que tal variável ela tem um peso maior em relação a outra variável. E essa é menor em relação à outra, e assim sucessivamente. Mas aí você tem um controle, e óbvio que esse processo fica muito mais subjetivo.
Você está determinando se uma coisa é mais importante do que a outra. E a ideia aqui não era isso, era utilizar o método que permitisse uma análise quantitativa e todas as variáveis com pesos iguais. Óbvio, e aí a Giancarla já falou, e isso é extremamente importante, principalmente na geografia. A gente não pode ficar refém apenas do dado quantitativo. Por mais que tenha esse valor, esse dado quantitativo, o campo, o empírico ali, te dá a capacidade de você fazer uma melhor discussão sobre esse dado. Então, eu entendo o Luiz ter essa percepção, e assim, todas as pessoas têm essa percepção, mas assim, é o método que está sendo utilizado. E o método, a gente está tentando, o mínimo, de forma alguma, mexer nesse método, né? Ele vai dar a informação, e a partir dessa informação, a gente tem que estudar o dado, não apenas deu esse resultado, gera o mapa, faz a descrição, e aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Não. Aí é o trabalho de toda a equipe do Leia, de fazer análise e entender que talvez aqueles dados eles possam ter desdobramentos e, assim, uma melhor explicação sobre eles. Exato, obrigado. Luiz, desculpa. Antes de tu continuar, só para complementar a questão do recorte, aí eu lembrei da pergunta da Darlene de ontem, sobre essa escolha, né? Aí o Alan fez uma menção aos COREDs. Eu acredito que essa denominação COREDs só existe aqui no Rio Grande do Sul. Eu até coloquei ali, são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Eu posso estar equivocada, alguém pode me dar aí um retorno se isso... Acho que é uma política da Secretaria de Planejamento do Estado que dividiu o Estado do Rio Grande do Sul em 24 regiões. No nosso caso, a região imediata de Pelotas, ela é praticamente a mesma do CORED Sul, que é uma dessas 24 regiões. Nós poderíamos ter trabalhado com o CORED Sul, com esse recorte. Mas, observando que os municípios eram praticamente os mesmos, nós acabamos, então, optando por essa regionalização do IBGE. Só para esclarecer em relação a esse recorte. Perfeito. Então tá. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui o subíndice, então, do índice de bem-estar social, subíndice. Então, aqui a gente tem o resultado de cada variável e ali, então, depois, na média aritmética, o resultado do IPSS. Aqui, aquilo que a professora Giancarla mencionou, que talvez o professor Alan também vai complementar, a questão de como a gente utilizou a variável. Porque aqui, a variável de alfabetização. Quando a gente vai atrás dos dados referentes à alfabetização, a gente não vê dados sobre alfabetização, a gente vê dados sobre o analfabetismo. Então, se a gente a gente tem a opção de entender como a gente vai querer usar a variável e o dado recebido. Porque você não vai encontrar necessariamente o dado de alfabetização nas tabelas do Sidra, e sim a taxa do analfabetismo nas tabelas do Sidra. Então, disso aqui você também vai ter a discussão do que você vai querer positivar na tua variável. Como você vai utilizar os dados e qual variável, qual que é a direção que essa variável vai te trazer. A mesma questão é a questão da escolarização e a questão também do banheiro e o sanitário e também da coleta de lixo. Então, é assim que a gente visualizou quando foi feito o curso junto do professor Alan e depois também na questão das discussões no próprio laboratório. Não sei, Alan, você quer complementar como funcionou isso ou tá tranquilo? Acho que você expressou bem a ideia. Já que a gente está querendo falar sobre o processo de desenvolvimento, a gente pode utilizar tanto a taxa de analfabetismo quanto a de alfabetização também. E a opção, quando da realização do curso, foi de mostrar a proporção da população alfabetizada. Então, você não vai, como o Luiz disse, encontrar este dado disponível no IBGE, porque a lógica do que está aparecendo lá no IBGE é relacionada a políticas públicas. Então, a ideia é identificar realmente aquelas pessoas que não são alfabetizadas.
Mas a lógica aqui para o índice foi de mostrar exatamente a taxa de alfabetização, e não de analfabetismo. E aí, então, a gente apenas pega esse dado e reverte ele para um valor que me permita, então, determinar a alfabetização. Claro, isso foi debatido pelo grupo, né, e se chegou a essa compreensão, né, por características e leitura dos integrantes do grupo, né. Então, não foi uma decisão única, e sim a partir de um debate que se estruturou, inclusive, na hora da coleta do dado. E isso que é interessante, que nem eu comentei lá na minha apresentação. Você pode ter uma ideia para buscar o dado, e a gente teve a ideia de buscar o dado como está realmente no IBGE, mas depois se cogitou isso no debate e se entendeu que, opa, não, por que não utilizar, então, a alfabetização? E isso, então, foi realizado. E também facilitando no processo de padronização do dado, para que a gente tivesse valores, todos eles coerentes, a gente não precisasse alterar questões relacionadas à padronização dos dados. Complementar isso que o Luiz falou e o Alan, qual foi a ideia por trás da escolha dos valores das variáveis. Então, quando eu falei lá anteriormente na positivação, né, do subíndice, aqui nós consideramos variáveis que nos desse uma visão positiva do índice de bem-estar social. Então, complementando o que o Alan falou, nós não trabalhamos com grau de analfabetismo, o número de analfabetos por municípios, mas com os alfabetizados, com os escolarizados, com os domicílios que tinham banheiro e sanitário e com aqueles que tinham coleta de lixo, ou seja, a gente escolheu variáveis que nos desse uma ideia, aí a minha expressão positivada, né, do subíndice bem-estar social. Por quê? Porque no momento que a gente faz a padronização, a gente poderia ter um problema aí, porque os que estão com os valores mais altos, são aqueles, os mais próximos de 1, vão estar classificados lá como muito alto. Se a gente não tem as variáveis, a escolha das variáveis não estão, vamos dizer assim, coerentes entre si, a gente pode introduzir um viés aí na hora de fazer o tratamento estatístico dos dados. Não sei se ficou claro isso, porque é aquilo que a gente comentava. Para fazer esse cálculo de subíndices, que envolve uma série de variáveis, que vai desde a complexidade de encontrar a variável no banco de dados, como extrair a variável que a gente quer, que muitas vezes ela não está lá publicada da forma que a gente quer, a gente tem que deduzir, por exemplo, só tem os não alfabetizados, a gente vai diminuir, fazer uma subtração e vai encontrar os alfabetizados. Ou seja, a gente tem uma série de tratamentos e de cálculos que foram a cada passo discutidos. Então, vocês vejam como que a gente poderia passar isso num curso em 2 dias, né? Num curso de 20 horas, que é o que a gente conseguiu oferecer para vocês. A gente demorou meses debruçados nesse exercício. E eu não sei se está ficando claro, assim, esse grau de detalhamento da reflexão, da escolha do dado, do tratamento que o dado sofreu, e por vezes, como a gente estava habituada a manusear isso, a gente usa expressões que não é bem clara para todo mundo. Então, quando eu falei positivado, era isso que eu estava me referindo. Talvez eu possa dar uma complementada aqui, Jean. A ideia é a seguinte, vamos pegar essa própria matriz do índice de bem-estar. Quanto maior for o número de domicílios rurais que têm um banheiro sanitário, melhor. Quanto maior for o número de domicílios que tiver coleta de lixo, melhor. Quanto maior for a escolarização, melhor. Se você coloca a taxa de analfabetismo, quanto menor a taxa, é que é melhor.
Percebam, se eu utilizar analfabetismo, menor o analfabetismo, melhor. Quanto maior a escolarização, melhor. Quanto mais banheiros sanitários, melhor. Quanto mais coleta de lixo, melhor. Vejam que você teria uma variável que seria a contrária. Ou seja, no processo de padronização, o município que tenha maior número de banheiros sanitários, lá no processo de padronização, ele vai ter aquele valor de 1, que é o melhor. Só que se você fizer a mesma padronização igual para analfabetismo, esse 1 vai ficar para o valor mais alto de analfabetismo? Não pode, tem que ser para o valor mais baixo. Tem como reverter isso na padronização? Tem. A fórmula ela é alterada lá no Excel para que eu possa fazer com que o valor 1 seja, sim, para aquela porcentagem que tenha pessoas com menor taxa de analfabetismo. Para que a gente não tivesse esse processo de confusão na hora de montar a tabela e a gente seguir o mesmo padrão, que nem a Giancarlo está utilizando, positivando o que a gente estava querendo fazer, a gente só inverteu. Então, ao invés de utilizar a taxa de analfabetismo, usar a taxa de alfabetização, porque aí sim, quanto maior a alfabetização, melhor. Então, tudo fica igual. A lógica do como pensar a variável. Todas as variáveis mostram quanto maior, melhor. E assim a padronização fica mais fácil de ser realizada, colocando aqueles intervalos dos valores que são encontrados entre 0 e 1, sendo 0 menor o desenvolvimento e 1 maior o desenvolvimento. Espero que tenha qualquer dúvida, perguntem de novo, mas o que a gente quis fazer foi isso. Fazer com que todos tivessem essa mesma lógica. Quanto maior, melhor. Era isso aí. Acho que ficou melhor assim ainda. Então é isso. Foi essa a intenção que foi dada nessa inversão do dado recebido, né? Que é o dado analfabetismo, no caso, foi dado outra interpretação para esse mesmo dado. Então aqui a gente tem a soma das quatro variáveis, que deram então aqui numa média aritmética o resultado do IBIS. Aqui as classificações de quartil, a definição, né, do intervalo do quartil, e aqui o resultado desse quartil. Então, a gente já visualiza aqui no índice de bem-estar, nesse subíndice, os 6 municípios da Serra dos Tapos, esses que estão em azul, vermelho, verde, a região da Serra dos Tapos. Eu vou só esperar um pouquinho, que agora começou a fazer um furo aqui, só um segundo. Acho que agora liberou. Qualquer coisa eu dou uma parada de volta se voltarem a furar a parede. Eu estou no trabalho, eu estou aqui na parte da dispensa do trabalho, então meio EAD, né? É o resultado do EAD. Então, Arroio do Padre já tem aqui um índice médio, Canguçu um índice muito baixo, Pelotas com um índice muito alto, São Lourenço com um índice muito baixo e Turuçu com um resultado baixo. Olha que interessante, Pelotas tem um resultado alto. Por quê? Olha a taxa da questão da coleta de lixo. Como é um município que tem já tem uma proximidade maior, com uma urbanização maior, tem também a política, e como tem muito esse deslocamento do rural e urbano, entre a parte rural e a parte urbana de Pelotas, você vê também lá já alguns serviços, então, como coleta de lixo. Você já vê mais pessoas do rural com banheiro e sanitário. E você também vê uma alfabetização com um bom índice. Então, você vê que Pelotas, que seria o município da Serra dos Tapos com maior parte urbana, já tem um resultado mais positivo na questão do IBS, do Índice de Bem-Estar, Índice de Bem-Estar Social. Olha que interessante. Então, e já vamos ver Canguçu. Canguçu tem um alfabetismo de 60. Uma escolarização, e a escolarização a gente tem, então, a definição que são pessoas que frequentavam escola ou creche de 5 a 100 anos, já tem aqui um 0,41. Banheiros sanitários em Canguçu é 0. E coleta de lixo é muito baixo. Então, o resultado de Canguçu foi muito baixo. Então, você visualiza a mesma coisa para São Lourenço. São Lourenço do Sul tem uma boa alfabetização, mas tem uma baixa escolarização. Tem uma baixa na questão de banheiros e sanitários, ou sanitários, e uma baixa coleta de lixo. Então, a gente visualiza já na própria produção estatística
algumas coisas que sim, a gente também vê. Então, ao mesmo tempo que a gente faz a crítica para aquilo que a gente não entende muito certo, não reconhece no resultado estatístico, mas a gente também tem alguns resultados que sim, fica bem próximo daquilo que se vê em loco, né? Então, vamos lá para um próximo. Isso. Posso? Sim? Pode voltar ali na tabela para a gente depurar um pouquinho mais ainda. Isso que o Luiz falou é extremamente importante. Quando ele usou o exemplo de Pelotas, e lembrem, lá no início, quando a gente informou que nós estamos trabalhando apenas com os setores censitários rurais. Então, esses domicílios que aparecem aqui, domicílios com banheiro e sanitário, no caso de Pelotas e dos outros municípios, são os domicílios rurais. Nós não estamos trabalhando com área urbana. Então, esse resultado final do IBS para Pelotas Alto também não incide aí a questão da urbanização, não, desculpe, não é da urbanização, a questão do perímetro urbano da cidade de Pelotas. Não está refletindo a cidade de Pelotas. Podemos pensar em processos de urbanização, né, que é o conceito mais amplo, que é a chegada de serviços, de equipamentos urbanos no rural. Que equipamentos e serviços são esses? Por exemplo, a coleta de lixo, que sim, ela existe em vários dos distritos rurais de Pelotas. Então, por isso que a gente tem esses valores mais altos para Pelotas, e lá na classificação, né, do quartil ele ficou alto. Então, só para chamar a atenção que poderia, né, alguém pensar assim, claro, Pelotas ficou alto porque a cidade é bastante expressiva, né? Eu imagino o número de domicílios, se fosse considerar também os domicílios urbanos. Não, foram considerados apenas os domicílios localizados em perímetro rural, em setores censitários rurais. Então, era isso que eu ia falar. E eu ia também chamar a atenção o seguinte, quando o Luiz fala aqui sobre a escolarização, e ele deu um exemplo, né, do que a gente considerou como número de pessoas com escolarização, essas notas explicativas de quais foram, vou usar essa nomenclatura, a coluna lá que a gente escolheu, isso tudo vem como nota de rodapé, lá no manual, aquele que a gente vai disponibilizar. Então, vocês poderiam se perguntar, mas quais foram, né? Qual é o dado que eles consideraram aqui para escolarização? Bom, a gente indica lá como uma notinha de rodapé qual foi a coluna lá na tabela do IBGE que a gente considerou. Às vezes a gente soma duas colunas. Tem essa questão. Não sei se era na coleta de lixo que tinham duas. Pode falar, Luiz. Exatamente. Coleta de lixo é a soma do coleta por serviço de limpeza e coleta em caçambas de serviço de limpeza. Vejam que lá no banco de dados do IBGE, esse dado vem desagregado em duas colunas, e nós, então, somamos essas duas e chamamos tudo como coleta de lixo, porque ambos, né, aquelas duas informações nos davam esse retrato do que era a coleta de lixo. Exatamente. Obrigada. Capaz, eu só fecho às vezes a câmera porque eu estou aqui no depósito da empresa, então às vezes aparece gente aqui, então e daí eu tenho que colocar máscara e tirar máscara, e daí vai. Só um segundo. Deixa eu só abrir aqui a câmera de volta. Pronto. Vamos lá. Então é isso que a professora Giancarla também nos relembrou. Então foi mais ou menos assim que se deu então as variáveis, e assim se deu o resultado então do subíndice do IBS, né, no caso. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos lá para o próximo. Se começar o barulho da furadeira, porque hoje vão instalar as persianas, eu daí pauso rapidinho o microfone para continuar. Uma pergunta, prof, já são 3h30. Querem fazer um intervalo para dar continuidade? Podemos fazer 10 minutinhos?
Por mim, Aí tranquilo. quem precisar sair, e aí depois finalizamos a apresentação e nós voltamos os três para as perguntas no final. Perfeito. Então, podemos fazer uma pausa, então, de 10 minutos, voltaremos 15h40. Beleza, perfeito. Então, aqui a gente está visualizando agora no slide o resultado, então, do IBS. Então, a gente visualiza aqui na questão do índice de bem-estar, a região com maior urbanização foi, no caso do município de Pelotas, foi o que teve o melhor resultado na Serra dos Tapes, por questão de coleta de lixo, por questão de utilização de... nos estabelecimentos, nos domicílios terem banheiro e ou sanitário. Isso influenciou muito no resultado, porque todos os 6 municípios, se fosse só alfabetização, os 6 teriam ido muito bem. Mas como disso, a gente tem essas outras variáveis do IBS, a gente visualiza então esse resultado. Então agora a gente vai para o subíndice de desenvolvimento econômico. Então, para o índice de desenvolvimento econômico, a gente tem, então, as variáveis de renda domiciliar per capita, a renda domiciliar rural, o rendimento do trabalho na agricultura, a proporção de ocupados rurais em atividades não agrícolas e a proporção de ocupados rurais em atividades agrícolas. E aqui a gente vai ver, então, aqui a gente tem o resultado das 4 variáveis e depois o resultado dessas 4 variáveis somadas, divididas por 4, uma média aritmética, aqui o resultado do índice de desenvolvimento econômico. Se a gente for visualizar, nenhum dos municípios da região imediata teve um resultado maior que 0,6. Então, aqui também já cabe um pensamento sobre esse índice. E, se for pensar, vamos supor, na questão da atividade agrícola, então, na ocupação da atividade agrícola, os municípios em questão, a gente visualiza que apenas Morro Redondo tem uma baixa ocupação de atividade agrícola. Justamente que, claro, aqui para a gente que é da região, a gente visualiza em Morro Redondo também aquele típico município, não sei se eu vou estar completamente certo nessa generalização, mas eu, Luiz, enquanto visualizando esse resultado e visualizando o município de Morro Redondo é um município que já tem um certo planejamento, é uma cidade com um município com um planejamento bem legal, assim, no sentido, já tem uma boa infraestrutura. E, ao mesmo tempo, muitos trabalhadores da região de Pelotas moram já em Morro Redondo. Já tem essa coisa desse deslocamento, né? Esse pendular, essa cidade dormitório. Então, você visualiza isso também na parte rural. Muitos professores da universidade, muitos funcionários públicos moram já em áreas rurais nesse município. Também nos outros municípios da região, principalmente Pelotas, também ali que tem a parte rural, mas Morro Redondo tem essa singularidade. Então, aqui você visualiza esse resultado de Morro Redondo sendo 0,16. Vamos para a ocupação de atividades não agrícolas. Olha aqui, Morro Redondo com 0,16 já está com 0,84. Então, você visualiza isso também nos domicílios rurais, na questão rural. Você vê esse deslocamento, essa pluriatividade. Você visualiza isso. No rendimento domiciliar rural, a gente visualiza que também Chuí, olha, o Chuí, que lá teve várias outras variáveis nos outros subíndices com
valores baixos, aqui tem um rendimento maior no rural. Mas se a gente visualizar, Chuí é uma região muito forte na questão ainda também do arroz e também do gado de corte. Então, você visualiza que tá, e lá tem muitos latifúndios, lá não tem essa parte do Planalto, né? Não tem o escudo sul-rio-grandense. Lá ainda é bem definido essa questão do arroz e do gado de corte. Então, você visualiza, assim, no resultado, esse rendimento domiciliar rural para Chuí. E você também observa que nos municípios da Serra dos Tapes, eles tiveram resultados muito, muito baixos, né? E são municípios que a gente já visualiza uma maior densidade demográfica rural. Então, olha como são esses resultados e como é importante visualizar essas informações, né? Eu acho isso muito legal você observar como se deu o resultado estatístico e observar se ele consegue complementar o que a gente vê em loco. E fazer a crítica, né? Não necessariamente a crítica pela crítica, mas pensar sobre, né? Visualizar sobre através do dado. Então, esse é o resultado do Índice de Desenvolvimento Econômico para a região da região imediata, e esses destacados com cores diferentes do branco são, então, a região da Serra dos Tapes, que a gente vai visualizar no mapa o resultado. Então, a gente observa. Sim, professor? Luiz, por favor, pode voltar na tabela para a gente explorar um pouquinho mais aqui essas informações. Vocês não sei se lembram daquele quadro que foi apresentado do trabalho da Kageyama e dos outros autores que aplicaram, né, a metodologia dela. Lá no IDE, a Kageyama e vários dos outros que fizeram trabalhos sobre o IDR, aparecia pluriatividade. Bom, aqui nós optamos... Bom, e como avaliar a pluriatividade? Nós avaliamos, então, nós escolhemos, né, pensar a questão da pluriatividade trabalhando com número de ocupados em atividade agrícola, número de ocupados em atividades não agrícolas. A gente sabe que a pluriatividade, né, é a combinação de atividades agrícolas e não agrícolas. Então, o Luiz ressaltou aqui um pouco da realidade dos nossos municípios da Serra dos Tapes, né? A gente vê Turuçu, que ocupados em atividades agrícolas, né, equivale a 1, e não agrícolas, 0, ou seja, é uma baixa expressividade de ocupados não agrícolas nas áreas rurais. Nós temos o Morredondo, por conta desse fenômeno que o Luiz comentou, nós temos muitas chácaras de lazer, muitos sítios, né, de lazer, muita segunda propriedade, ou até a propriedade principal, a moradia principal, de pessoas que trabalham, né, em ocupações fora da área rural e que apenas residem nas áreas rurais de Morro Redondo. E Canguçu, da mesma forma, né, pouca expressividade da ocupação em atividades não agrícolas, e Arroio do Padre, igualmente, 0,07. Então, um pouco para a gente pensar como nós avaliamos, em termos de variáveis, aquela indicação dos estudos da Kageyama para a pluriatividade. Então, foi dessa forma que foram essas as variáveis que a gente escolheu para pensar a pluriatividade, então, no IDE, no subíndice IDE. Era só para complementar aqui, Luiz. Tranquilo. Professor Alan, você gostaria de complementar alguma coisa sobre o IDE? Não, agora, o que a Giancarla falou, na minha opinião, sintetizou bem o que eu havia também pensado. E o que você também expôs. Tranquilo. Então tá. Então, disto, este é o resultado nesse gráfico, né, nesse mapeamento. Aqui, então, o resultado do IDE para a Serra dos Tapes. Vamos, então, para o índice de meio ambiente, o que a própria autora Kageyama diz que é o mais de maior debate, de maior complexidade para definição.
Então, aqui a gente tem as variáveis que utilizamos, né, na construção do subíndice, onde tem a proporção de estabelecimentos sem ou com adubação orgânica, proporção de estabelecimentos sem o uso de agrotóxicos e proporção de estabelecimentos com práticas agrícolas conservacionistas. O que seria, então, a questão da primeira, da questão da proporção de estabelecimentos sem ou com adubação orgânica? São, e vocês vão visualizar depois no manual, foram utilizadas categorias de adubação sim, adubação orgânica e adubação não. Então, a adubação química não estava presente nessa questão dos estabelecimentos sem ou com adubação orgânica. Então, aqui o resultado. Já padronizado. A questão aqui, os municípios que nem Arroio do Padre. Arroio do Padre tem 0. Não, então, não se encontrou, vamos pensar assim, né, se for de 1 a 0, não se encontrou praticamente em Arroio do Padre, com as suas proporcionalidades, estabelecimentos com utilização de adubação orgânica ou nenhuma. Olha que interessante. Que agricultura familiar é essa, né? Canguçu 0,21, Morro Redondo 0,16, Pelotas 0,10, São Lourenço 0,05, Turuçu 0,03. O Chuí, olha só, o Chuí, que a gente visualizava lá a questão do território com prática, com a questão pecuária de corte, a questão do arroz, já tem uma proporção de estabelecimentos maior com a questão da adubação orgânica ou nenhuma. Justamente, talvez, pela questão do gado, pela questão do gado, da pecuária de corte. Porque ali é um solo praticamente planície costeira, então tem uma baixa agricultura familiar e também não justamente isso, a gente visualiza essa baixa, esse alto número de adubação orgânica ou nenhuma no caso. Vou baixar só um pouquinho porque está com barulho. Vou complementar aqui esse subíndice, o IMA, né? O Índice de Meio Ambiente. Nós optamos por somente 3 variáveis, né? Os outros subíndices tinham mais variáveis. Aqui nós chegamos, né, a considerar, a incluir outras variáveis, mas percebemos que a questão da padronização depois seria complicado, e no mesmo sentido que nós vimos lá no IBIS, aqui nós pensamos variáveis positivadas. Lembram aquele termo que eu utilizei? Ou seja, variáveis que nos indicassem, né, uma condição positiva em relação à questão ambiental. Então, lá na base de dados, aqui a gente está trabalhando com o número de estabelecimentos agrícolas, né? Então, o número de estabelecimentos que usavam adubação orgânica ou nenhum. Nós consideramos as 2 colunas, somamos esses valores, né? Para nos dar, então, porque o nenhum, nós consideramos que não usavam, por exemplo, adubo químico. Simplesmente não utilizavam nenhum tipo de adubação. Então, somamos o número de estabelecimentos que usam adubação orgânica e aquela coluna que tinha nenhum tipo de adubação. No caso dos agrotóxicos, nós usamos, então, o número de estabelecimentos que não utiliza agrotóxico, né? Não usamos nenhuma dos outros dados disponíveis. Nas práticas agrícolas, aqui sim, eram várias práticas agrícolas conservacionistas, vamos chamar assim. Várias práticas que estão desagregadas e que foram somadas e estão indicadas lá na nota de rodapé, que é plantio em nível, rotação de culturas, pousio, proteção de nascentes. Então, o número de estabelecimentos que adotam esse tipo de prática. Então, a gente fez o somatório também para se tornar a nossa variável positivada em relação ao meio ambiente. Então, esse detalhamento também, né, de como a gente chegou a essa variável em relação ao dado disponível lá na base do IBGE, isso a gente apresenta, então, no manual de forma pormenorizada, tá?
mas aqui eu só queria chamar a atenção essa questão da nossa visão, né, do nosso entendimento sobre o subíndice, que foi a mesma visão que a gente adotou lá no IBIS, né, que é sempre a visão positivada do desenvolvimento na sua dimensão ambiental, nesse caso. Perfeito. Então, a professora já deu, enquanto estavam aqui furando a minha parede, a professora já deu essa maior amplitude já sobre o subíndice de índice de meio ambiente. Então, é isso. A gente visualizou muitas contradições nesse subíndice. O que a gente achava que ia ter um resultado, a gente teve um outro resultado. Arroio do Padre foi assim um resultado que a gente não visualizava tanto. Pelotas, na verdade, todos os municípios da Serra dos Tapes tiveram resultados baixos, né? Acho que na prática agrícola é que a gente teve um resultado que a gente conseguiu visualizar muito, né? Que é os maiores resultados estão na Serra dos Tapes, né? Das práticas agrícolas. Então, dei somado essas três variáveis, o resultado do IMA, e ali o quartil do IMA e o resultado de cada IMA. Então, esse foi, vamos supor, para os 6 municípios da Serra dos Tapes, o pior, vamos supor assim, entre aspas, o pior índice, o pior subíndice. A gente vai visualizar agora na imagem do mapa o resultado. A gente observa que só teve muito baixo ou baixo. E aqui, engraçado, quase dividindo a parte litorânea e a parte do escudo cristalino, né? Se a gente visualiza assim essa imagem. Mas como a gente teve um resultado baixo para a Serra dos Tapes. Eu não coloquei vinculado ao slide o resultado da região imediata enquanto em total, mas também a gente teve os resultados altos foram nos municípios que a gente normalmente que teriam os menores resultados para os outros subíndices. Então, o IMA, no resultado total do IDR, teve um papel importante na questão de diminuição do resultado para esses 6 municípios de Canguçu. E agora que a gente, então, vai dando finalidade à minha parte também aqui da apresentação, dando, então, um resultado do IDR aqui para a Serra dos Tapes, né? Vamos lá. Só vou fazer um comentário sobre esse mapa. Claro. Esse comentário que o Luiz fez em relação à área desses municípios que estão no quartil mais baixo, né? Em relação ao IMA, vocês lembram naquele mapa inicial que a gente mostrou a configuração morfológica, né? O relevo desses 6 municípios. Os 3 municípios, São Lourenço do Sul, Turuçu e Pelotas, são os 3 municípios do nosso recorte que parte da área do município está localizada na planície costeira e parte no Planalto Sul-Rio-Grandense, né, sobre o escudo cristalino. Essa parte que está localizada na planície costeira e a sua área rural, consequentemente, é aí, então, que figuram as grandes propriedades monocultoras, produtoras de arroz e também a pecuária de grande porte, né, voltada para o corte. São grandes propriedades, enfim. A gente entendeu que a presença desses estabelecimentos rurais nesses 3 municípios que desenvolvem também esse tipo de organização da sua agricultura pode ter incidido negativamente nos índices do meio ambiente. Em contrário, aqueles municípios como Morro Redondo, Canguçu, e o Arroio do Padre ainda ficou, né, nessa parte do menor quartil, mas Canguçu e Morro Redondo estão com a sua área está localizada completamente sobre o Planalto Sul-Rio-Grandense. A estrutura fundiária são de pequenas propriedades, né, policultoras, enfim, semi-especializadas para o mercado, na produção de pêssego, tabaco, e tem a questão do tabaco, obviamente, né, que também impacta. Bom, eu acho que só para situar esse comentário que o Luiz fez em relação a essa área rural, né, desses 3 municípios aqui, que também foram incorporadas na pesquisa, né, porque os setores censitários rurais são todos os setores censitários localizados dentro dos municípios. Aqui a gente não fez uma exclusão
daqueles estabelecimentos localizados na planície costeira, que desenvolve uma outra tipo de agricultura que não é a agricultura familiar. Então, obviamente que eles acabaram impactando aí o resultado do subíndice. É isso. Perfeito, professor. É bom que a gente está todo mundo junto aqui, que daí a gente vai se complementando, porque é isso, né? Eu ainda sou estudante, ainda não tenho essa quantidade, esse vocabulário inteiro, essa estrutura também acadêmica, né? Então é super importante esse auxílio que a professora e a professora Giancarlo e o professor Alan vão me dando, né? Então tá, então vamos então para o IDR. Então o IDR é a soma dos 4 subíndices dividido por 4, uma média aritmética comum. E aqui a gente tem, então, o resultado. Na primeira coluna do IFOP, segunda coluna IVES, terceira coluna IDE, quarta coluna UIMA, somadas, divididos, o resultado do IDR para aproximação do recorte da região imediata de Pelotas e para o recorte da Serra dos Tapes, aqui que estão identificadas com outras cores fora o branco. Então, a gente observa que o IDR para os municípios da região imediata, a maior pontuação, vamos assim dizer, foi Capão do Leão com 0,61. Morro Redondo 0,55, Arroio do Padre 0,53. A gente também teve o menor valor, o valor de 0,42. E em si, esses municípios da região imediata, eles tiveram resultados parecidos, se a gente for observar na questão dos valores. Mas a gente percebe que aqui, vamos supor, o muito baixo está com valor na questão do quartil, nos intervalos, né, das classes, 0,42 a 0,45. Isso muito baixo. O baixo, 0,45 a 0,49. O médio, de 0,49 a 52. E o alto, de 52 a 61. A pergunta é, o 61 está tão longe do 42? Isso depois a gente pode conversar, pode abrir mais o diálogo em si. Mas esse foi o resultado, então, do IDR para os municípios da região imediata e para o recorte da Serra dos Tapes. Então, tivemos um município da Serra dos Tapes, dois municípios, aliás, com alto, que foram Arroio do Padre e Morro Redondo. Tivemos um município apenas com médio, que foi Pelotas. Tivemos 2 municípios com baixo, que foi São Lourenço do Sul e Turuçu, e tivemos Canguçu com muito baixo. Esse, então, é o resultado da aproximação do IDR para a Serra dos Tapes, que a gente consegue visualizar aqui no mapa. Professora, quer fazer alguma complementação na questão do resultado do IDR? Antes de abrir para discussão? Acho que aqui é importante pontuar que esse resultado final, né, que a gente chegou, então, a índices de desenvolvimento rural muito baixo para Canguçu e São Lourenço, quando, na realidade, a gente sabe que existem dinâmicas agrárias bastante positivas nesses municípios. São Lourenço do Sul, inclusive, se caracteriza, né, por uma forte presença do cooperativismo familiar. A agricultura familiar lá é bastante diversificada, enfim. E por que nós acabamos, né, com esse resultado? Então, o que a gente, na nossa análise, né, na interpretação, foi tentar confrontar a partir da escolha das variáveis, porque é isso, né? Provavelmente, essa escolha dirigida de algumas variáveis, a gente tentou se aproximar ao máximo da proposta inicial da Kageyama, porque o exercício era esse, era checar a validade da proposta metodológica. Então, não nos afastamos muito, né? Procuramos, assim, adequar, claro, para a nossa realidade, mas manter a proposta original dela, e talvez, e aí agora a gente já entra, né, na parte da crítica em relação à metodologia, talvez aquelas variáveis, elas acabaram, né, não retratando a realidade desses municípios, as dinâmicas agrárias, enfim, né,
as dinâmicas ligadas à agricultura familiar, teríamos que escolher outras variáveis. Por outro lado, os municípios que apresentaram IDR alto, como o Arroio do Padre e o Morro Redondo. Morro Redondo é um município que tem aquelas características que a gente já apontou, né? É um município que tem apresentado muito usos não agrícolas, né, do seu território rural, e aí ele aparece como um IDR alto. A gente pode pensar a questão do IDR já articulada com essas novas dinâmicas da multifuncionalidade, né? Que o Morro Redondo é um município que se caracteriza muito por isso, né? Por combinar aí uma série de atividades que não estão ligadas diretamente à produção na agricultura. E a gente começa, então, a desenhar aqui uma série, né, de considerações na interpretação desses resultados. É o momento de se rever, lá do início, a escolha das variáveis e fazer a crítica, né, em relação à orientação metodológica. Acho que uma primeira consideração. Depois, acho que a gente pode discutir melhor isso com o pessoal aqui, com os participantes, né, que podem trazer as suas questões. Exatamente. Então, justamente isso que a professora Giancarla falou, a importância da discussão e também a questão do que o professor Alan falou de construir o IDR, essa aproximação ao seu recorte, junto do campo, junto das outras discussões que não só das variáveis, visualizar as variáveis na discussão do seu rural, do rural do recorte escolhido, da singularidade desse recorte. Também é importante do que a gente visualiza a questão da interdisciplinaridade. A gente visualizou algumas variáveis que a gente estava muito próximos da Kageyama, que nem no próprio IDE, que através de um colega que era agrônomo, que estava fazendo parte da construção e do DR, ele nos mostrou algumas questões técnicas que visualiza a questão do trabalho, do rendimento, e que a gente abriu mais leques para a questão de construir outras variáveis. Então, é importante essa interdisciplinaridade, a questão dos antropólogos também, né? Como a ULEA também junto o departamento de geografia com o departamento de antropologia, essas discussões com a professora Renata Menache, com os bolsistas dela, que vão trazer, vamos supor, a etnografia para a discussão, que é super importante na questão do sujeito rural, né, do recorte da questão rural. Então, é muito importante essa questão na produção desse IDR, para ele não ser tão só estatístico apenas, né, mas claro, ele é estatístico, mas também tendo essa talvez humanização desse índice, né? E eu acho que é isso. Eu não vou me alongar mais. Então, muito obrigado. Eu peço desculpas caso eu confundi mais, né? Acho que tem o Tom Zé que ele fala que eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo é para te esclarecer. Caso alguém queira entrar em contato comigo e com o Leia para a gente ter mais abrir mais possibilidades de conversa, abrir mais possibilidades de ajuda mútua. Aqui estão os nosso site, nosso e-mail, o meu e-mail. E é isso. Muito obrigado. E agora a gente vai para a questão de debater, né? Conversar sobre o IDR. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Eu convido o Alan também para se juntar a nós. E a gente vai abrir agora para a discussão com os nossos participantes. Eu quero lembrar que nesse manual que eu vou enviar em seguida para os líderes dos grupos de pesquisa, nossos contatos também. Né? Depois, quando vocês acessarem o material, fazer contato para que a gente possa, né, dar uma orientação mais aprofundada, né, da ação da metodologia. Nós pensamos o curso, então, dessa forma, né, bastante simplificada e sintética,
E aí estamos abertos para que vocês tragam as suas inquietações, as suas sugestões, sobretudo, né? Porque eu acho que a gente está aqui procurando uma forma de qualificar o índice, que é fruto de um processo de quantificação, né? Trabalhando com dados quantitativos e aplicando procedimentos matemático-estatísticos. E, bom, eu pediria também que vocês podem fazer as suas perguntas abrindo os microfones, ou, se quiserem digitar aqui no bate-papo, a gente vai lendo e respondendo. Então, obrigada mais uma vez ao Luiz, obrigada ao Alan, e estamos aqui à disposição. Obrigado a todos, né, que nos acompanharam esses 2 dias.